Olá, meus irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o Sérgio Henrique e tenho um prazer muito grande em dar sequência a cada resumo de cada lição deste primeiro trimestre da EBD, da revista da CPAD. Na lição de número 5, que foi a lição anterior, nós falamos a respeito de como ler as Escrituras, como ler a Bíblia. Nós aprendemos que existem regras, existem fundamentos para lermos, estudarmos e compreendermos as Escrituras, a santa palavra do Senhor. E que, porém, sem a orientação do Espírito Santo, é praticamente impossível chegarmos ao pleno conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. E até o final deste vídeo, você terá um resumo da lição de número 6, e na descrição deste vídeo, os slides estarão lá para que você possa utilizá-los gratuitamente para projetá-los em uma Smart TV, para projetá-los em um projetor Data Show, caso seja do seu interesse. E estou aqui nesta edição falando a respeito da lição de número 6, que traz o título A Bíblia como um guia para a vida. Nós veremos nesta lição que a Bíblia ela é um guia, ela é uma bússola, ela nos dá uma direção, ela nos orienta, nos norteia a respeito da vida em todos os sentidos. Ela é o nosso manual, é ela quem vai nos guiar, plenamente segundo a vontade do Senhor. A lição de número 6, falando sobre a Bíblia como um guia para a vida. Já na introdução, nós percebemos que ela é um verdadeiro guia para a nossa vida. E quem pratica o que está na Bíblia Sagrada, o que está registrado, ele é considerado como um verdadeiro sábio e prudente. Nós aprenderemos nesta lição o que é ser sábio e o que é ser prudente. Um tópico para cada um destas características. E que Tiago, em sua carta, primeiro capítulo, versículo 21, ele vai chegar à conclusão e nos mostrar que transforma a nossa natureza. O que transforma a nossa natureza é a palavra do Senhor. Inclusive, Tiago, ele está presente em qual classificação do Novo Testamento? Nós já aprendemos isso em lições anteriores. Na introdução, então, nós temos este resumo a respeito do que o comentarista escreveu. E no primeiro tópico, você vai ver o título lá, a Bíblia é um alicerce para a vida. Ou seja, a Bíblia ela é um fundamento, ela é uma base para a nossa vida. E 1.1, a palavra de Deus é alicerce. E nós vamos perceber que quem ouve e pratica é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Mateus 7, versículo 24. Portanto, para ser uma pessoa prudente, é importante ter este comportamento. Além de ouvir a palavra, é importante praticar a palavra. Jesus falou a respeito disso, que o homem prudente, aquele que ouve e que pratica, ele tem a sua casa alicerçada sobre a rocha, fundamentada sobre a rocha. E nós vamos entender pela palavra, Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que o próprio Cristo é a rocha. Portanto, nós que ouvimos a palavra, que lemos a palavra e a colocamos em prática, nós somos considerados pelo próprio Cristo como uma pessoa prudente. Vêm as dificuldades, vêm as tempestades, vêm os ventos, vêm todas as adversidades que existem, mas nós estamos e permanecemos fundamentados na rocha que é Cristo, que é totalmente diferente daquele que ouve, daquele que lê, daquele que conhece, mas não pratica. Vêm as adversidades e é grande a sua ruína. Então, no primeiro tópico e no primeiro subtópico,
já vai dizer que a questão de ouvir e praticar é comparada a uma pessoa prudente. O tópico 1, subtópico 2, vai dizer que a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus, ela é luz para a nossa vida. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Foi o que disse o salmista lá no Salmo de número 119, versículo 105, que ela é uma luz que alumia em lugar escuro. Foi o que Pedro escreveu em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Até tem aquele hino que fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então, meus irmãos, Cristo, a luz do mundo, quem o segue não andará em trevas. Escrito por João, capítulo 8, versículo 12. Então, a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Você não consegue andar na escuridão sem algo para iluminar o caminho por onde você caminha. Você pode tropeçar, você pode cair, você pode sofrer um acidente, você pode até perder a sua vida. Mas quando você tem algo para iluminar o caminho por onde você vai dar os seus passos, seguidamente, seja nas trevas ou não, é importante você ter algo para iluminar o seu caminho. E a palavra, ela faz isso para nós. Nós vivemos num mundo que está presente nas trevas, o qual o mundo jaz no maligno, mas temos uma certeza de que o nosso Deus, o próprio Cristo, ele é a luz para a nossa vida. Nós conseguimos caminhar, enquanto muitos outros estão perdidos na escuridão, sem sabendo para onde irem, para onde caminharem, o que fazerem. Nós temos um guia que nos ilumina nessa trajetória da nossa caminhada, até que Cristo venha nos arrebatar a igreja do Senhor. Portanto, está aí 1.2, a palavra de Deus também é luz para o caminho, lâmpada para os pés. 1.3, a palavra de Deus é imutável. O que é ser imutável? É aquilo que não muda. A palavra do Senhor, ela é imutável. É a qualidade daquilo que não muda, não sofre mudanças. E aí está lá na lição que os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como o tiveram antigamente. Ou seja, o que era pecado continua sendo pecado. Não sofre alteração. Por isso é importante nós termos uma visão panorâmica de toda a palavra do Senhor. Se você tem uma noção panorâmica, uma noção geral de Gênesis a Apocalipse, você vai ter um conhecimento panorâmico, uma visão geral a respeito da palavra do Senhor, para que isso vá evitar que você crie heresias ou comportamentos baseados em versículos isolados da Bíblia Sagrada. E aí você será uma pessoa sábia, uma pessoa também prudente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. O que quer dizer isso? Que os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Se você voltar lá na lição de número 3 do vídeo que eu fiz, você vai perceber lá a característica da ética e a característica também da moral. Ética e moral se completam, mas são diferentes. Você vai perceber que a moral, se você voltar lá no vídeo da lição 3, que a moral é a prática da ética. Enquanto moral é prática, a ética é a teoria, a ética é a regra, a moral é a prática, é o comportamento. Então, os princípios bíblicos, eles não sofrem alterações. Entenda isso. O comportamento, conduta do cristão se alicerça nas doutrinas bíblicas. Efésios 2, versículo 20. Quem escreveu Efésios? Foi Paulo, que escreveu a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. E aí vai dizer na lição que está alicerçada nas doutrinas bíblicas.
Se tem uma coisa que dá muita discussão, muito debate hoje, é a diferença entre doutrinas bíblicas que não sofrem alterações com usos e costumes. Tá certo? Doutrina bíblica não muda, como por exemplo, pneumatologia, apologia bíblica, e tantas outras doutrinas, como por exemplo, que trata da trindade, hamartiologia, que fala a respeito do pecado, e tantas outras doutrinas bíblicas, como por exemplo também escatologia. É muito importante você entender essas questões, que doutrinas bíblicas, elas são importantes para nós, são fundamentais, tá certo? Vamos para o tópico 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. O conceito de sabedoria, do hebraico Rockman e do grego Sofia, você aprende até na escola secular, significa habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A pessoa que é sábia, ela tem habilidade, ela tem experiência, ela tem a qualidade de quem é sábio. Existe a diferença entre o sábio e o tolo, mas aquele que usa a Bíblia como um guia, ele se torna uma pessoa sábia. A sabedoria reúne, veja bem, o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Portanto, a pessoa que é sábia, ela não somente conhece, mas ela também se comporta de acordo com o que ela conhece, de acordo com o que ela sabe. Isso é ser sábio. Tá certo? Portanto, conhecimento sem prática não produz sabedoria. Foi o que está registrado em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Então, sabedoria. O que é sabedoria? Vem do hebraico e do grego e que significa habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. 2.2. Deus é a fonte da sabedoria. Sabedoria, um dos atributos divinos. Como que o homem se torna sábio? Porque um dos atributos divinos, um dos atributos que Deus tem, é a sabedoria. Deus é sábio. Ele tem esse atributo. E para que o homem seja sábio, Deus ele passa para o homem a qualidade de sabedoria também. O que foi que Salomão pediu para Deus? Você lembra? E o que foi que Deus deu para Salomão? Interessante que Salomão não era tão ingênuo ao pedir sabedoria. Poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido bens materiais, poderia ter pedido coisas supérfluas, passageiras, mas uma coisa que ele pediu ao Senhor foi sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Provérbios 2:6, Efésios 1:16 e 7. Toda a sabedoria dos santos provém de Deus. Efésios 1, versículo 8 e 9. A característica da sabedoria e tudo aquilo que envolve a sabedoria, ela vem de Deus. Deus, ele dá para nós a sabedoria. Mas para isso é importante nós usarmos a palavra como guia para sermos um homem ou uma mulher sábia na presença do Senhor. Eu, no caso, homem, e você que é mulher, uma mulher sábia na presença do Senhor. 2.2, 2.3. O temor é o princípio da sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? Qual é o início? Como fazer para ser uma pessoa sábia? Ser uma pessoa que tem temor. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor não é ter medo, mas reverência e adoração. Muitas pessoas confundem temor com ter medo. Temor não é você ter medo de Deus, mas é você reverenciá-lo, é você adorá-lo, é você ter respeito por Deus, porque Ele é um ser divino, supremo. Então, temor é você reverenciar a Deus, respeitá-lo acima de todas
as coisas. E é o princípio do saber. O quê? O temor. Aquele que teme a Deus, ele já está no caminho para ser uma pessoa sábia. 2.3, 2.4. Os benefícios da sabedoria. Você já sabe o que é sabedoria? É o ato ou efeito daquela pessoa que tem habilidade, que tem experiência, que sabe agir, que sabe decidir. É a sabedoria. De acordo com o salmista, Salmo 119, versículo 98 a 100, tornou-se mais sábio que todos à sua volta por meditar, por ler a palavra, por meditar, por conhecer a palavra, por praticar a palavra, se tornou o mais sábio. Salomão afirma que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Provérbios 9, 12. Dentre eles, acumula o quê? Conhecimento. A pessoa que é sábia, ela vai acumular conhecimento, ela vai buscar o conhecimento. Ela ganha almas, por quê? Porque ela conhece, ela sabe do que vai falar, ela sabe o que vai fazer. A pessoa sábia, ela tem prioridade, ela tem, vamos dizer assim, característica, ela tem certeza, convicção do que ela vai fazer, do que ela vai falar, porque ela é uma pessoa sábia. Torna-se próspero e exerce domínio próprio. Quantas pessoas que não têm autocontrole? Por quê? Por falta de sabedoria, por falta de temor a Deus. 2.4 são os benefícios da sabedoria. Então vale a pena ser uma pessoa sábia? Vale. Você vai ter uma vida mais produtiva em todas as áreas. Você vai ter uma vida mais abençoada por Deus. Vai ser mais feliz. Tanto você quanto aqueles que estão à sua volta, ao seu redor. São os benefícios da sabedoria. Tópico 3. A Bíblia e a prudência para a vida. Nós aprendemos até agora o que é ser sábio, quais os benefícios da sabedoria. Agora, a questão da prudência para a vida. O que significa ser prudente? Do hebraico arum, sensato. Do grego sinetos, decisão inteligente. Phronesis, sabedoria prática. E sínesis, sugere avaliação que precede a ação. Portanto, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. A prudência é a prática da sabedoria. Uma pessoa que é prudente, ela é sensata, ela tem uma decisão inteligente, ela sabe o que decidir, ela sabe o que fazer em qualquer situação. Se ela tem uma vida de oração, ela tem uma vida de leitura, de integridade, de adoração a Deus, de obediência a Deus e a sua palavra, é uma pessoa prudente. E ela sabe discernir e fazer a escolha correta. Ela antecipar diante de algo importante que ela vai ter que tomar uma decisão, ela é uma pessoa prudente. Quantos imprudentes que existem? Que no ímpeto da ação, no ímpeto de uma situação, de um comportamento, de algo que está acontecendo no momento, ela, com os nervos à flor da pele, se comporta ou age abruptamente e depois o que acontece? Consequências ruins, piores, desagradáveis e, em alguns casos, até o arrependimento. Nossa, meu Deus do céu! Por que eu não fiquei em silêncio naquele momento? Por que eu fui tomar esta decisão com raiva, sem pensar na consequência? Não é assim? No trânsito é assim. Pessoa prudente, ela deixa o problema que aconteceu, ela respira fundo e calmamente ela prossegue no trânsito sem causar um acidente, sem causar uma intriga, uma discussão de trânsito. Assim é na instituição religiosa, assim é no trabalho,
assim é na família, assim é na vida do casal. Quantas vezes, no momento de fúria, no momento de decepção, a mulher, por deixar de ser sábia, ela toma uma decisão ruim que afeta o casamento ou o seu lar ou a sua família. Somente a mulher? Não. O homem também. Se nós fôssemos entrar na questão da união, nós percebemos que o homem também ele é muito falho em vários momentos da vida. E ele deve tratar a sua esposa como uma pessoa frágil, uma pessoa sensível. Mas frágil não no sentido de fraca, mas porque Cristo compara a esposa à própria noiva. O homem tem que entender essas questões. O homem que é prudente, a mulher que é prudente, os filhos que são prudentes, os pais que são prudentes, os líderes que são prudentes. Quantos líderes têm falhado por falta de prudência, achando que o rebanho é propriedade dele. Rebanho não é propriedade de pastor nem de líder nenhum. O rebanho é propriedade do pastor, que é Jesus Cristo, é o sumo pastor. Ele tem total propriedade sobre o rebanho, sobre a igreja. A igreja é de Jesus. Essa história de que a minha igreja, na minha igreja é assim, não funciona, não existe. Biblicamente, não. Por isso é importante você ler a palavra, compreender e pedir orientação de Deus, do Espírito Santo, para que você seja guiado pela própria Bíblia Sagrada e seja uma pessoa sábia e prudente. 3.1, conceito de prudência é aquela pessoa que avalia antes de tomar uma decisão. 3.2, a prudência dos justos. E aí a mensagem de João Batista objetivava converter os rebeldes à prudência dos justos. Converter os rebeldes à prudência dos justos. Fazer com que os rebeldes se tornassem também como os justos. A intenção de Deus, a intenção da palavra, a intenção da igreja, nós como igreja, é ganhar almas para Cristo, não jogá-las na perdição, não. É necessário ter amor, ter compreensão. Vivemos uma época em que tantas coisas ruins têm acontecido, mas se nós entendermos que a ideia do Evangelho é mensagem de boas novas, fazemos o nosso papel de levarmos a boa palavra, a semente. Deixa que as consequências, o restante, Deus, Ele vai fazer e Ele vai tratar, né? É assim o nosso Deus. A sabedoria e a prudência são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Então é importante você entender que a questão da prudência dos justos, a sabedoria tem que estar ligada à prudência. A sabedoria é a qualidade daquele que é sábio, enquanto a prudência é saber decidir, saber agir. A prudência é a prática daquilo que você conhece, daquilo que você sabe. Uma coisa é a pessoa ser inteligente, mas não sabe praticar, ele não é uma pessoa sábia, uma pessoa prudente. 3.3. Os benefícios da prudência. Quais são os benefícios da prudência? Eu sei que você já sabe, mas na lição está, e vamos revisar. Quais são os benefícios? Vale a pena ser prudente? Veja só. Provérbios 1, versículo 1 ao 6, nós percebemos que a pessoa que é prudente, ela tem autocontrole, evitando revidar ofensas. É uma pessoa que tem domínio próprio. Mesmo em meio às tempestades, a momentos ruins da vida, ela não perde o controle. Por quê? Porque ela é uma pessoa prudente. Humildade. Até me lembrei agora, você lembra o que Moisés fez quando, com as tábuas da lei de Deus, ele desce e vê o povo adorando o bezerro? O que ele fez? Aquilo lá foi um ato de prudência ou não? Teve que voltar para fazer outras tábuas. Por quê? Porque faltou prudência.
Cuidado, seja prudente, respira. Vale a pena esperar mais um pouco, deixar passar. Humildade é um dos benefícios da prudência para não exibir conhecimento. Eu tenho teologia, estudei, continuo estudando. A minha esposa também vai fazer teologia agora, se Deus permitir. Elianai até me auxiliou aqui a montar esse espaço diferente na gravação destes vídeos. Eu amo ensinar e muita coisa eu devo a ela, à minha família, aos meus filhos e aos meus amigos que têm me ajudado. Então, é importante você ter conhecimento, mas jamais deixa isso subir na sua cabeça. Achar que porque você tem um anel, você tem um título, você está acima dos demais, porque não está. Deus se agrada é da humildade. Humildade para não exibir conhecimento. Outro benefício é a correta tomada de decisões, para que você depois não se arrependa do que você decidiu. Pensar antes de agir. Tá aí uma coisa que eu sempre falo. Pense antes de agir. Raciocina. Vale a pena ou não falar ou fazer? O que vai acontecer depois? Boa reputação e alta posição. Aquela pessoa que é prudente, ela terá uma boa reputação. Podem levantar calúnias, falso testemunho, mas ela terá uma boa reputação. Uma história de uma pessoa índole, de bom caráter. Por quê? Porque ela é uma pessoa prudente. Sujeição ao aprendizado e correção. Pessoa que é prudente, ela está sujeita. Ela se dispõe a aprender. Ela nunca sabe demais. Ela nunca sabe tudo. Nós estamos em constante aprendizado. Sempre aumentando os nossos conhecimentos. Aprendendo com os antigos, familiares, líderes e até mesmo a própria palavra. Conhecimento nunca é demais. Nós nunca sabemos tudo e nem somos autoridade no conhecimento. Estamos em constante estudo e aprendizado. É importante você entender isso. Sujeição ao aprendizado e sujeito à correção. O sábio aceita uma correção. Inclusive, exortação, quando a palavra fala a respeito de exortação, é bom você entender, eu entendo isso também pela Bíblia, que exortação é você levar a pessoa ao estímulo de uma prática boa que vai lhe trazer bons resultados. Agora, correção é você corrigir aquilo que está errado, que não está bem. É diferente de exortação. Meus irmãos, boa esta palavra de exortação e de repente a palavra foi de correção. É diferente de exortação. 3.3 benefícios da prudência. E para encerrarmos, conclusão. Olha só, a Bíblia é um guia seguro, não é um guia qualquer, mas é um guia seguro que você pode confiar para a caminhada cristã. Não existe outro livro, você pode ler vários outros assuntos, vários outros livros para te acrescentar conhecimento em relação à vida e te auxiliar na palavra, mas o livro mais importante é a Bíblia Sagrada. E através da obediência e temor a Deus recebemos sabedoria e prudência. Ah, Sérgio, mas como que eu vou obter sabedoria? Através do temor a Deus e através da obediência à sua palavra. E prudência? Da mesma maneira, temer a Deus e obedecer a palavra do Senhor. Então está aí mais um resumo deste trimestre, desta feita a lição de número 6. E um abraço a você imensamente, que Deus continue te auxiliando no conhecimento da palavra, também na área da docência, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Pratique tudo que você tem aprendido e compartilhe este vídeo
Se possível, deixe o seu like e também faça a sua inscrição. Eu, na minha simplicidade, humilde de posses, estou aqui com a intenção de ajudar e fazer aquilo que eu amo, que é falar da palavra do Senhor. Que Deus continue contigo e no teu coração, de agora e para todo o sempre.